Nós vamos agora atualizar essa informação, que esse fato que aconteceu agora há pouco com a nossa repórter, a Luciana Tadeu, que tem detalhes sobre esse fato ao vivo da Argentina. Muito boa noite, Luciana. Atualiza para a gente esse fato lamentável que aconteceu agora há pouco lá no Equador. Oi, Leandro, boa tarde. Pois é, a polícia conseguiu aparentemente controlar essa situação no canal equatoriano que foi sequestrado por diversos homens fortemente armados que obrigaram as pessoas a se ajoelharem, a deitarem no chão, tinham os rostos cobertos. A polícia divulgou agora há apenas alguns minutos, imagens desses criminosos no chão, já algemados. Eles parecem estar algemados com aquele plástico que faz às vezes de algemas e já não estão com os rostos cobertos nessas imagens, mas aparentemente já com a situação controlada. A polícia passou um tempo nesse canal, nas instalações, tentando controlar a situação, evacuando os trabalhadores e tentando obter informação para tentar controlar essa situação que acontece no meio de um estado de exceção que está em vigor desde ontem, após a fuga de um criminoso que é considerado o mais perigoso do Equador, que estava preso desde 2011, é líder de um cartel muito temido, vinculado com o narcotráfico do México, um cartel muito poderoso e um líder considerado como muito perigoso, que estava condenado a dezenas de anos de prisão e acabou fugindo. Não se sabe o paradeiro desse criminoso e por conta disso e de rebeliões que ocorreram em 6 penitenciárias ontem após a fuga dele, esse estado de exceção foi decretado com toque de recolher noturno, vai estar em vigência por 60 dias, mas com o objetivo principal de chegar a esse criminoso, chegar ao paradeiro dele. Mas durante o estado de exceção, apesar da possibilidade, da habilitação de que as Forças Armadas patrulhem as ruas, patrulhem penitenciárias, estão atuando em estações de metrô, estão prendendo pessoas suspeitas de tentar provocar explosões no país. Diversas explosões foram registradas, inclusive veículos foram incendiados. Apesar dessas prisões, parece, pelas imagens que a gente viu aí desse sequestro da televisão e da informação de que pelo menos 7 policiais foram sequestrados, parece que as forças de segurança do Equador estão muito longe de conseguir controlar essa forte crise de criminalidade que o país está atravessando, Leandro. Luciana, a gente já vem comentando aqui a situação crítica no Equador, não é de agora, já faz um bom tempo que o crime organizado consegue ter domínio, sobretudo até nas regiões mais distantes, né, da capital. Ontem, por sinal, o presidente do Equador, Daniel Noboa, como você disse, ele assinou um decreto aí estabelecendo, por exemplo, o estado de exceção, ou seja, as pessoas têm horário para poder voltarem para casa, não é isso? Exato, é um toque de recolher noturno. Hoje também, segundo a imprensa local, foi anunciada a suspensão de todas as aulas presenciais e, além disso, o presidente equatoriano decretou que diversas gangues, emitindo uma lista de nomes de gangues vinculadas ao narcotráfico e à criminalidade do país, considerou essas gangues como organizações terroristas e ordenou que as Forças Armadas neutralizem esses grupos. Ele reconheceu também que existe um conflito interno armado no Equador, Leandro. Luciana, a informação que nós temos também de lá do Equador, a situação é que o que chamou a atenção foi que o jornal estava no ar, como a gente vê a imagem aí do apresentador, e uma arma sendo apontada para ele enquanto ele estava no ar, e que os criminosos colocaram uma granada no estúdio para poder a direção da emissora manter a imagem no ar. Ou seja, os criminosos queriam que a imagem fosse exibida, fosse veiculada. Queriam, mas a transmissão acabou cortada. Aparentemente, eles estavam tentando transmitir alguma mensagem, pedindo, inclusive, os microfones que haviam no estúdio, né? Acabaram submetendo aí os trabalhadores, acabaram não conseguindo transmitir essa mensagem. Aparentemente, a situação está controlada, mas são cenas, como você mencionou, lamentáveis aí de não só uma violência urbana, mas também
atentado à liberdade de imprensa e de um descontrole total da situação de segurança do país. A gente já observa nas imagens, né, Luciana, que há policiais, ou seja, os militares foram acionados para poder ficar no entorno do canal de TV, o TC Television, é um canal em Guayaquil. Agora, seguindo o decreto que foi ontem assinado pelo presidente do Equador, o decreto diz o seguinte, em um ponto lá do documento, em que as forças de segurança, Luciana, elas são autorizadas, por exemplo, a fazer buscas e até a entrar em residências até 1 quilômetro, casas próximas dos presídios. Ou seja, é uma forma que o governo está tentando ali até encontrar, né, integrantes dessa organização criminosa, ou seja, desses criminosos. Os militares lá podem fazer buscas, podem entrar em residências, aquelas que ficam até 1 quilômetro, mais ou menos, de presídios lá no Equador. É uma cessão de poder total para as Forças Armadas diante desse cenário de grave crise e da desaparição desse preso, que é considerado o mais perigoso do país e que ninguém sabe como saiu da prisão, ou pelo menos a gente não tem essa informação oficial, estão bastante herméticos com a informação acerca dessa fuga. Porém, segundo a imprensa local, Leandro, trabalham com a hipótese de que houve cumplicidade de agentes penitenciários, porém não tem rastros desse criminoso e agora uma das grandes preocupações era justamente tentar chegar ao paradeiro dele, mas agora parece que a preocupação se ampliou muito, né? Porque agora com o sequestro de um canal de televisão ao vivo, submetendo todos os trabalhadores, com veículos incendiados, com diversas pessoas presas, supostamente planejando explosões que foram registradas em diversas cidades do país, parece que a situação, que há muitas situações para controlar, além da fuga desse criminoso que tanto preocupa o governo do Equador. A gente acompanha agora, Luciana, imagens dos criminosos, de 5 presos aí pela polícia do Equador. A polícia, portanto, consegue prender os invasores da TV no Equador, a TV TC Television, em Guayaquil. Essa informação chegou agora, a gente acompanha as imagens dos criminosos presos no chão, né? Ontem, por sinal, o secretário de comunicação do governo equatoriano, o Roberto Izurieta, ele afirmou que está à procura, ele indicou, no caso, que está à procura, portanto, do José Adolfo Macias Bijamar, conhecido como Fito, que é o líder da principal facção criminosa do Equador, a Los Choneros. Ele teria fugido horas antes de uma operação de revista, portanto, que aconteceu em um dos presídios no domingo, em um local onde ele cumpria pena, né? Essa informação foi repassada, portanto, pelo secretário de comunicação do governo, Roberto Izurieta, informando, portanto, que houve uma falha da segurança, né, que deixou aí esse integrante dessa facção, o José Adolfo, sair depois de uma revista, no caso, no domingo, Luciana. Adolfo Macias, Leandro, que estava condenado a uma pena de 34 anos de prisão, estava preso desde 2011 em Guayaquil por ser acusado de crime organizado, tráfico de drogas, inclusive de assassinato, e que consegue fugir aí e gera toda essa situação de estado de exceção, estado de sítio e uma violência generalizada que suspeita-se também é organizada de dentro das prisões, justamente aí pelo controle dessas facções criminosas que conseguem controlar o crime que acontece nas ruas de dentro das prisões, Leandro. A gente acompanha, portanto, imagens aí que chegaram agora à redação dos criminosos, 5 integrantes que foram presos, que invadiram esse canal de televisão no Equador. E a gente vale ressaltar e vale lembrar que a situação no Equador é muito preocupante. E não é de agora, não. Aqui no Arena, a gente já vem falando já faz um tempo do quanto integrantes de organizações criminosas ocupam regiões e dominam regiões. É praticamente um estado paralelo lá,
que o atual governo tem dificuldade até para poder conseguir encontrar o Fito, que é o José, que a gente falou agora e a Luciana também, o José Aldolfo, né, conhecido como Fito, que é o líder da principal facção criminosa do Equador. E só para vocês terem ideia, ele é considerado o criminoso mais perigoso do Equador, do país. Mais de 3 mil homens foram mobilizados para capturá-lo. E até o momento não há informação ainda do paradeiro, não é isso, Luciana? Exatamente. Ele é considerado o criminoso mais perigoso do Equador, é líder dessa facção criminosa que tem um grande controle do tráfico de drogas na região e tem vínculos com cartéis mexicanos e não tem informações dele, inclusive há propostas de recompensa para quem der informações sobre o paradeiro dele. E o que você mencionou, essa evidência, né, da falta de controle que as forças de segurança têm, a dificuldade que a polícia tem, não só de identificar o paradeiro dele, como de identificar, de tratar de tentar controlar a situação nas ruas, é justamente o sequestro de 7 policiais. Teve policiais sequestrados em Quito, teve policiais sequestrados no sul do Equador, em diferentes regiões do país. 7 policiais feitos reféns, com vídeos circulando em redes sociais de policiais com armas na cabeça, passando mensagens para o governo de que o governo começou uma guerra e que agora ele vai ter guerra, Leandro. Isso é informação não confirmada oficialmente, porém são vídeos que estão circulando nas redes e que circularam justamente antes desse grande atentado a um canal de televisão aí, com trabalhadores do canal durante uma transmissão ao vivo, sendo submetidos, colocados no chão, obrigados a ajoelhar, obrigados a deitar por homens com rostos cobertos, fortemente armados, aparentemente com fuzis, como você mencionou, com granadas. Então, uma situação aí que mostra também o risco que a imprensa equatoriana sofre na cobertura de atos políticos, na cobertura de campanha. É importante lembrar que em agosto do ano passado, um candidato à presidência do Equador foi assassinado durante a campanha. Então, realmente, o país está atravessando uma crise de segurança, uma situação de calamidade em termos de segurança pública, devido ao controle que essas organizações criminosas têm das ruas do Equador. Luciana, até desde o período das eleições no Equador, a gente sente também que as ruas lá, o país, está não só em uma turbulência em função dessa violência, ou seja, o crime organizado, esses integrantes conseguindo chegar e dominar várias regiões e chegar ao ponto de entrar em um canal de televisão, também uma violência na política, né? Como você falou agora há pouco, bem lembrado. Não, e outra evidência desse descontrole, Leandro, é justamente o fato de hoje o governo ter emitido um decreto considerado as organizações, essas facções criminosas como organizações terroristas e ter pedido que as Forças Armadas neutralizem esses grupos, ou seja, a gente está falando de eliminá-los, de assassinar essas pessoas, o que evidencia aí uma pressão também da sociedade para que o governo consiga resolver essa crise, porque imagina, né, a população deve estar desesperada com a informação de que tem veículos sendo incendiados, tem um canal de televisão sendo tomado, tem policiais sendo sequestrados, enfim, são muitas situações em paralelo que evidenciam aí que as Forças Armadas não estão dando conta de tentar controlar essa situação saiu completamente do controle, né? Vale ressaltar que, como a Luciana também falou aqui, que esse líder que fugiu da prisão durante uma revista no domingo e que está foragido no Equador, ele é o principal líder dessa facção, a facção Los Choneros, e segundo informações do Ministério Público de lá, do Equador, essa facção é uma das mais temidas daquele país. Por quê? Porque disputa rotas do narcotráfico com outros grupos criminosos, não só do Equador, mas também de outros países, né? Então, ou seja, é um grupo perigoso, é um grupo que a gente percebe aí que, ao ponto de chegar a um estúdio de televisão, manter o apresentador, como a gente vê nas imagens aí do lado esquerdo da sua tela, com uma arma na cabeça,
cabeça e pedindo para poder manter a transmissão, ou seja, o sinal ao vivo do canal TC Television em Guayaquil, e as imagens foram exibidas no horário local lá por volta das 2h30. Mas a informação da nossa equipe, da CNN, que a gente recebeu agora há pouco, é que a polícia do Equador conseguiu prender os 5 invasores. As imagens você já consegue ver nessa fotografia do lado direito. Presos, estão no chão, foram presos agora há pouco. Até então, a informação que nós temos, informação da nossa equipe de jornalistas da CNN em espanhol, que acompanha esse caso direto lá no país. Luciana, é preocupante isso, e é preocupante ainda mais essa expansão do crime organizado naquele país. Houve eleição recentemente no país, é um desafio para o presidente lá do Equador conseguir contornar e melhorar a situação. É tanto que está Olha, a gente está com um vídeo agora, vou interromper aqui. A polícia divulgou esse vídeo da prisão e a gente acompanha aí na porta da emissora do canal lá no Equador. Essas imagens são de dentro do canal, acredito, e aquela imagem anterior que a gente havia visto é justamente do lado de fora. E a gente vê que toda a emissora está, olha as imagens internas do canal, divulgadas pela polícia do Equador, e toda uma segurança está no entorno da emissora de televisão neste momento naquela área, naquela região. Vale ressaltar, portanto, que essa facção criminosa, que justamente da qual faz parte esse líder que fugiu no domingo, disputa as rotas do narcotráfico com outros grupos criminosos do país, também do Equador, e com outros países. A situação no Equador é preocupante. Integrantes da ONU já estão monitorando a situação do Equador, não de agora, mas desde do conflito que teve, do assassinato nas eleições equatorianas. O Estado ontem, o país ontem, teve o presidente, o Daniel Noboa, assinou um decreto de segurança no país, ou seja, a população lá tem horário para poder retornar para casa, né, das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã. Há um toque de recolher e esse decreto assinado pelo presidente do Equador tem uma validade aí, portanto, de 60 dias, né? E autoriza as Forças Armadas a apoiarem a polícia no patrulhamento das ruas. E como a gente disse, a situação lá está de uma forma tão conturbada que a polícia lá pode sim entrar em residências, fazer buscas no entorno de vários presídios. Isso até 1 quilômetro de cada presídio, ou seja, a polícia faz essas buscas para poder conseguir encontrar esse criminoso que conseguiu fugir da cadeia no último domingo. Não é isso, Luciana? E com Forças Armadas atuando não somente nas ruas, como nas penitenciárias, em estações de metrô e apreendendo aí ao longo do dia, assim como a polícia, pessoas suspeitas de estarem participando desses atentados que foram registrados ao longo do dia em várias cidades do Equador. Houve explosões, houve pessoas presas com explosivos, suspeitos de estarem planejando ou participando de atos assim, além dos episódios já confirmados pela polícia, 7 policiais que foram sequestrados em Quito, no sul do país, na província de Los Rios. Então, em diferentes lugares, policiais que foram sequestrados e dos quais ainda não se sabe o paradeiro desses homens, que inclusive alguns foram sequestrados da própria delegacia de polícia. Então, uma situação muito preocupante no Equador, que evidencia a falta de controle, a dificuldade que as Forças Armadas e as forças policiais têm para controlar essa situação de criminalidade, que agora também esse controle não somente está orientado a encontrar
capturar esse criminoso tão perigoso que fugiu da prisão, mas também a controlar esses vários episódios simultâneos que foram registrados ao longo do dia, apesar do estado de exceção e apesar da forte presença militar nas ruas de diversas cidades do país. E esse estado de exceção nacional que, como você mencionou, limita o horário em que as pessoas podem estar nas ruas e e obriga as pessoas a fazerem um toque de recolher durante a noite, Leandro. Luciana Tadeu, daqui a pouco a gente volta com você com informações atualizadas.